Seja bem-vindo à aula 29 do curso C# Cadastro de Clientes, e nessa aula eu vou te mostrar como fazer a consulta do CEP na internet e carregar os dados aqui para dentro dos seus respectivos controles de acordo com a resposta que essa consulta obter. Bom, então para a gente fazer essa consulta do CEP aqui no C#, eu vou selecionar o controle textbox, onde eu vou digitar o CEP, vou então apertar F4 e vou vir aqui na caixa de eventos, eu clico nesse raiozinho que tem aqui em cima para poder acessar todos os eventos disponíveis para esse controle. Nós já escrevemos alguns códigos no evento de validação, que é o evento Validating. Então, vou dar um duplo clique aqui em cima, onde está escrito CEP Validating, e aí ele vai me levar para dentro dos códigos correspondentes. Então, olha só, dentro dessas chaves aqui, ó, que corresponde ao CEP Validating, após a última validação, eu vou fazer a consulta do CEP através de C#, porque eu só quero consultar o CEP se ele tiver preenchido e se ele tiver completo. Se não tiver, ele vai executar o return ou aqui, e não vai fazer a consulta do CEP. Então, para fazer a busca, nós vamos utilizar uma classe chamada de HTTP client com letra H e letra C maiúsculo, tá? Se você escrever exatamente igual ao que eu escrevi, ao passar o mouse aparece essa lâmpadazinha, você clica e aparece o using system.net.http. É isso aqui que a gente precisa. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar nessa opção e essa classe, esse using, ele nos permite realizar consultas na internet, e é o que a gente vai fazer. Eu vou utilizar aqui o site ViaCEP. Este site, com base na sua API, ele tem um retorno no formato JSON, que é os dados aqui num formato muito comum de transação de dados entre as aplicações. Então, o C# vai ler o retorno aqui da consulta do CEP, que vai ser o JSON, e a gente vai conseguir pegar cada uma dessas informações de forma isolada e carregar para dentro do nosso formulário. Beleza, agora então eu vou escrever assim, ó, using, aí vou colocar HTTP client e vou dar um nome para essa minha instanciação. Vou chamar de client, você pode dar o nome que você quiser, tá? Não tem problema. Você vai colocar igual a new e vai repetir o nome da classe e vai abrir chaves. Por que é importante a gente fazer o uso desse using aqui? É porque ele libera todos os recursos que essa instanciação alocar na memória. Ele libera após ele terminar de fazer o serviço, que vai ser, no caso, a consulta do CEP aqui no C#. Beleza, agora, esse client aqui, ó, você consegue, através dele, fazer algumas coisas, tá vendo? Ó? Dentre essas algumas coisas, você consegue utilizar o método getAsync. Esse método getAsync, você vai passar dentro dele qual é a URL que você quer buscar. Nesse caso, a gente vai passar essa URL aqui, ó, que é apenas um exemplo, tá? Depois nós vamos colocar o nosso CEP aqui no lugar desse. Então, você pode clicar aqui para poder abrir, você vai acessar o site viacep.com.br, aí você clica aqui em cima. Ele vai abrir numa nova guia, você vem aqui em cima na barra de endereço e copia esse endereço e cola aqui dentro do C#, onde você colocou getAsync. Ele fica azul assim mesmo, tá? Não tem problema. Essa parte onde tem o número do CEP, se você quiser, você pode digitar o seu CEP, mas você não vai colocar ponto, não vai colocar tracinho, não vai colocar nada disso. É somente os números mesmo, tá? Depois que você fez isso, você pode ver qual foi o resultado dessa operação. Quer ver? Eu vou mostrar aqui numa message box esse resultado. Não sei se eu vou conseguir porque tem uma classe específica para fazer isso, tá? Eu vou tentar converter isso para texto. Vamos ver se ele vai mostrar para mim na caixa de mensagem esse mesmo resultado que ele está mostrando aqui no navegador, ok? Então, vou vir aqui no C#, vou executar com F5, vou abrir aqui o formulário de cadastro de cliente e vou digitar qualquer CEP aqui. Nesse momento não importa porque eu ainda não estou ligando o CEP digitado aqui com a busca do CEP de fato. Preenchi tudo, vou apertar Enter. Olha só a resposta que ele vai me dar. Não é nem um pouco parecida com essa resposta que a gente está vendo aqui do navegador. Mas só que essa resposta do navegador, ela está, de alguma maneira, dentro dessa resposta que nós obtivemos aqui. Então, existe uma classe específica para poder pegar a resposta aqui dentro. Quer ver? Eu vou vir aqui, ó, vou fechar, vou criar uma classe chamada de HTTP response message, quer ver, ó? Essa daqui. Aí você vai dar um nome para sua
representação dessa classe. Vou chamar a minha de resposta. Aí vou dizer que a resposta é ela quem vai fazer essa consulta, tá vendo? Ela vai receber, só que você não precisa converter para texto não, tá? É só essa parte mesmo que eu selecionei. É ela que vai receber a consulta, o resultado da consulta. Agora, com base nessa minha resposta, eu consigo, através de outros métodos, chegar no resultado que eu quero. Quer ver? Eu vou pegar a variável resposta, vou pegar o conteúdo dessa resposta. Qual é o conteúdo dessa resposta? É esse aqui, ó. Esse é o conteúdo da resposta. Eu vou então pegar um outro método chamado de readAsStringAsync. Aí eu abro e fecho parênteses e pego aqui, no caso agora, eu pego então o resultado. Desse modo, eu consigo a mesma resposta que a internet me dá, ok? Veja o seguinte então, ao executar e realizar a consulta, você vai ver que ele vai me dar a mesma resposta que eu estou obtendo ali do navegador. Olha só, exatamente a mesma coisa. Agora, se eu digitar alguma coisa errada, por exemplo, na URL, e se eu digitar um CEP errado, certo? E se eu tiver sem internet? Nós vamos tratar tudo isso nessa aula, mas vamos por parte, porque é importante que você entenda todo o processo, que aí quando você for realizar a consulta em outro tipo de API, você vai conseguir também usando as mesmas técnicas que eu estou te mostrando aqui. Agora, como eu faço para colocar aqui o meu CEP, certo? Eu vou criar uma variável aqui em cima, vai ser do tipo string, do tipo texto, vou chamar ela de CEP, e essa variável ela vai pegar do txt CEP a propriedade texto. Na verdade, eu nem precisava de criar a variável, eu posso colocar diretamente aqui, ó. Eu apago o CEP, deixando todo o restante, venho aqui no começo, coloco um cifrão, ok? Venho aqui aonde eu deveria colocar o meu CEP, abro e fecho chaves, pego o controle txt CEP e pego a propriedade texto. Então, desse modo, o CEP que eu digitar lá dentro agora, é ele que vai ser feita a consulta. Então, pelo menos até a gente fazer validação, não digita esse CEP, que vai dar erro. Vou digitar aqui o mesmo CEP que eu tenho lá no site do viacep.com.br, que aí eu vou conseguir saber se a resposta está batendo, ó, Praça da Sé, lá do IMPA. Coloca aqui um CEP, por exemplo, da sua cidade, um CEP que é válido, para você ver o resultado. Agora, como a gente pode pegar cada uma dessas informações aqui e jogar para dentro desses controles? Farei daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero pedir a você que participe do canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos grupos que você participa. E também essa aula, ela foi pedido de um dos alunos aí que está acompanhando o curso. Se você também tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu estarei aí com bastante prazer em atender, gravando aulas, respondendo a sua necessidade, beleza? Dando sequência então, como a gente faz para pegar essa resposta que está no formato JSON e trazer para dentro aqui dos nossos controles no nosso formulário. Eu vou ter que ir lá em cima, no começo de tudo, e utilizar um using chamado de, agora eu nem lembro, como é que, aqui ó, newtonsoft.json. Esse using aqui, para poder funcionar, precisa ter no seu projeto a seguinte referência. A referência, deixa eu ver aqui, ó, cadê? Aqui, ó, newtonsoft.json. Por que no meu já está aqui? É porque eu já fiz uso de JSON para poder carregar os dados de forma em massa, né, fazer o cadastro de todos esses dados dentro do meu banco de dados. E quando eu fiz isso, eu instalei essa biblioteca. Se você não tem, você faz o seguinte, no seu projeto, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vai vir na opção gerenciador de pacotes do Nugget, e aqui dentro em procurar, você vai escrever esse Newton Soft, eu nem lembro mais como é que é, né? Eu acho que é isso daqui. Você vai procurar esse newtonsoft.json, seleciona ele e vai clicar na opção instalar. Aqui vai ter o botão instalar, você clica, o processo é bem tranquilo de fazer. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu te ajudo. Uma vez que você instalou, você coloca o using dele aqui, newtonsoft.json, e agora, dentro da consulta aqui do CEP, nós vamos conseguir extrair essas informações. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só achar aqui o código da busca do CEP aqui, tá? Beleza, então cheguei aqui, eu preciso criar agora uma variável do tipo JSON, né, que consiga pegar todo esse resultado e jogar dentro dela para a gente extrair isso de forma isolada. Então, essa parte aqui, eu vou comentar, vou criar essa variável da seguinte maneira. Essa variável, ela vai ser, como é que eu vou colocar aqui? Ela vai ser dynamic. O que é esse dynamic? Quando você trabalha com JSON, é importante que você crie uma classe representativa, tá?
que tenha todas as propriedades que você quer pegar. Por exemplo, eu vou criar uma classe chamada de dados do CEP e lá dentro eu vou colocar esses campos, ó. Tipo, eu vou colocar o campo CEP, o campo logrador, o complemento, bairro e tal. Mas você criando essa variável do tipo dynamic, o próprio C# estrutura isso para você. Eu não sei se essa é a melhor maneira de se fazer, tá? Não sei te dizer, mas você consegue de uma maneira mais rápida e mais prática fazendo assim. Então você vai colocar assim, ó, dynamic, aí você vai chamar ela, por exemplo, de, vou colocar o quê? Chamar de RCEP, seria no caso a resposta do CEP, ou então CEP JSON, ou JSON mesmo, chamar de JSON. E esse JSON aqui você vai colocar, vai chamar a classe JSON convert, tá? JSON convert, ponto, e vai pegar esse deserialize object, e aqui dentro você precisa passar qual é o objeto que você quer deserializar. O que é deserializar? É você pegar um formato JSON e transformar ele em formato objeto, onde você consegue extrair, por exemplo, eu quero pegar só o CEP, só o bairro, algo nesse sentido, tá? Eu não sei explicar tudo, eu não entendo tudo, mas pelo menos para você compreender a lógica por trás é mais ou menos assim. E aqui, para funcionar, eu preciso pegar essa resposta que a gente obteve aqui e jogar dentro de uma outra variável. Ou então eu posso já pegar diretamente aqui, ó. Pego essa consulta que vai trazer a resposta e jogo ela aqui, tá vendo? Aí agora eu consigo, olha só, mostrar, por exemplo, numa mensagem, a resposta desse JSON no campo, por exemplo, logradouro. Aí eu venho aqui e converto para string. Só que aqui, veja que ao digitar ponto e escrever toString, ele não me sugere. Então, corre o risco de eu escrever errado. Para você escrever certo, você vai colocar letra T maiúsculo e depois letra S maiúsculo. Essa é a forma correta. Aqui você vai colocar o nome do campo que você quer pegar. Esse nome do campo, ele tem que existir no retorno que vem aqui do viacep.com.br, da API do Viacep. Então, se aqui está logradouro, mas aqui no C# eu coloco endereço, não vai funcionar, né? Programação, ela é muito exata, ela tem ligação entre uma coisa e outra. Vamos então executar para ver se ele vai pegar essa informação. Veja que agora, ao executar e digitar aqui o CEP, ele vai mostrar para mim o resultado, olha lá, Praça da Sé. Mas eu não quero mostrar numa mensagem, eu quero jogar isso aqui, beleza? Então eu venho aqui, fecho, falo assim, olha, ao invés de mostrar numa mensagem, você vai pegar e vai jogar isso aonde? Lá no campo CB endereço, na propriedade texto, ok? Beleza, eu vou copiar, vou colar algumas vezes. Qual é o próximo campo? Vamos ver aqui, ó. Bairro, o complemento eu não tenho, então vou colocar aqui, ó, CB bairro. Qual é o próximo, ó? Localidade. A localidade aqui é a cidade, tá? Então, ó, CB, cidade. E por último, vai ser a UF, que no caso é o estado. Só que a gente vai ter um probleminha aqui. Por quê? Não tem o estado completo, só tem a UF. Como é que eu faço para, com base nessa UF, selecionar o estado ali dentro do Combo Box? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui, ó. Vou pegar aqui o bairro, tá? Aqui eu vou pegar a localidade. Por que eu estou pegando localidade e não cidade? É porque esse campo que vem do JSON tem que ser exatamente igual ao que está aqui na resposta da API. Show? Voltando aqui, vamos pegar agora o estado. Mas não está escrito lá estado. Está escrito o quê? Está escrito F. Então, eu coloco o F aqui. Será que vai funcionar? Vamos testar? Vamos executar aqui. Fazer a nossa consulta. Vou, então, digitar aqui o CEP. E vou dar um Enter. Ó, ele funcionou. Buscou. Trouxe o bairro, trouxe a cidade e trouxe o estado. Eu não vou digitar outros CEPs aqui, tá? Na verdade, eu vou digitar um CEP aqui, que é da cidade que eu morava. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Aqui ele deu um erro, tá vendo? Ó? Por que está dando esse erro? É porque provavelmente ele não achou a resposta, ele não achou esse CEP. Então eu vou vir aqui, vou parar o código e eu posso fazer uma verificação para saber se essa resposta, se ela veio correta ou não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui o site do Viacep e aqui na URL, certo? Ao invés de pesquisar o CEP que eles oferecem como exemplo, eu vou pesquisar o CEP que eu digitei lá e deu erro para ver qual é a resposta que ele me dá. Então, olha só, ele deu a resposta com uma chave chamada de erro e um valor chamado de verdadeiro. Então, quer dizer que ele conseguiu fazer a consulta, mas ele não localizou esse CEP. Ele retornou aqui o erro. Então, eu vou vir aqui dentro do C# e vou colocar assim, olha, quando você fizer a consulta, né? Se dentro do JSON, ok? Dentro do JSON aqui, se esse erro, se ele for igual
a nulo, significa que deu alguma coisa errada. Quer dizer que não deu erro, tá? Se ele for nulo, é porque não deu erro. Agora, se ele não deu erro, aí então eu posso colocar aqui as minhas condições. As minhas condições não. Colocar os meus dados dentro ali de cada um dos seus respectivos controles. Agora, se ele tiver dado erro, ó, caso contrário, ou seja, se existe o erro, então eu posso mostrar numa mensagem dizendo, por exemplo, que o CEP não foi localizado, certo? Então, vou colocar assim, olha, CEP não localizado, certo? Dessa forma, a gente consegue fazer uma tratativa, pelo menos inicial aqui, para saber se deu algum erro na consulta. Então, vamos testar? Vou vir aqui e vou executar. Vou fazer primeiro uma pesquisa com o erro, tá? Vou pesquisar o mesmo CEP que eu pesquisei. Olha lá, ó, CEP não localizado, beleza. Agora eu vou pesquisar o CEP que, de fato, existe e vou dar um Enter. Beleza, então resolvi essa questão de quando a gente digitar aqui um CEP que não existe. Só que tem um detalhe, olha só. CEP não localizado, mas ele continua com os dados da consulta anterior. Então, eu vou fazer assim. Caso contrário, se ele mostrar essa mensagem dizendo que o CEP não foi localizado, eu vou limpar os campos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é já limpar os campos no começo. Por quê? Qualquer erro que der durante esse processo, os campos vão permanecer limpos. Então, eu vou pegar todo esse código aqui, ó, vou dar um Ctrl C, colo ele antes do using, e aqui eu coloco que vai ser igual a string.empty, para a gente poder limpar a informação. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, venho aqui, ó, dou um Ctrl V no final, para todas as linhas aqui. Então, primeiramente, limpa todos os campos, e aí faz a consulta. Se ele der algum erro, os campos vão permanecer limpos já por padrão, ok? Então tá, agora qual é o outro tipo de erro que pode acontecer? Bom, você como programador pode escrever isso daqui errado, eu acredito pouco provável, né, mas pode acontecer. E também a gente pode ficar sem internet no computador em questão. Então, quando eu escrever aqui errado, olha só, vamos supor que eu acabei escrevendo errado por algum motivo aqui, ao executar, ele vai então dar um erro, quer ver? Deixa eu fazer a pesquisa, mesmo o CEP estando correto, se você escrever alguma coisa errada no endereço, vai dar erro, ok? E agora também eu vou desligar aqui a minha internet, eu vou acertar esse código aqui, vou desligar a minha internet para eu retestar aqui junto com você. Beleza, então, internet desligada, vou acessar de novo e vou tentar novamente fazer aqui a pesquisa, tá? Então agora, veja que ele vai dar erro no mesmo local. Então, se você errou a escrita do site, ou se você tiver sem internet, ele vai dar esse erro aqui. Como é que a gente pode resolver isso? Eu vou parar aqui o código. A gente pode envolver todo esse código aqui, ó, dentro do using, todo esse código. A gente pode envolver ele dentro de um código de tratamento de erros específico. Esse código, ele é o try. Você escreve aqui, ó, try significa tentativa, aperta tab 2 vezes. Aí você vem aqui e cola esse código aqui dentro. Dá um Ctrl X e joga ele para cá. Então, olha só, eu vou tentar executar. Se der erro, eu não quero que o usuário veja esse código aqui ou alguma mensagem feia aqui na tela mostrando deu erro X tal, eu não quero isso. Eu quero mostrar para ele que deu algum erro. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou mostrar, olha, mensagem box. Aí, eu vou colocar assim, olha, ocorreu um erro. Beleza. Então, agora você vai ver o seguinte, ele não mais vai parar ali em cima, ele vai tentar executar no momento que der o erro, ele vai ignorar tudo que tiver aqui e vai cair aqui dentro. Vamos testar para ver? Vou executar com F5, vou vir aqui, vou fazer a consulta, lembrando que eu desativei aqui a minha internet. Olha lá, ó, ocorreu um erro. Tá, mas que erro deu? Aí não vai ter como a gente saber exatamente, né? Não vai ter como eu saber se está sem internet ou se eu escrevi alguma coisa errada aqui. Como programador, você não pode deixar alguma coisa errada aqui, você tem que conferir. Então, se aqui em cima você deixou tudo certinho, o único erro que vai sobrar, no caso, seria o erro aí de, digamos, estar sem internet. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou colocar, olha, não foi possível realizar a consulta. Aí, eu vou dar uma quebra de linha, vou colocar aqui um /R para quebrar a linha. Eu vou colocar assim, ó, verifique sua conexão com a internet. Essa mensagem aqui, cara, você vai colocar de acordo com o que você achar mais interessante. E assim, eu não sei se pode dar algum outro tipo de erro, tá? Porque assim, programação é algo que você vai aprendendo, digamos assim, com os erros, tá? Então, se você tropeçou numa coisa aqui, errou uma coisa ali, apanhou ali ficou horas e horas e horas tentando alguma coisa, é nessas horas que você aprende. Então, assim, eu não sei quais são os outros tipos de erros que podem dar. Inclusive, se você
tem um código melhor, se você faz de outra maneira, se você já passou por algum outro tipo de erro, ou se você passar por algum tipo de erro, comenta aí, para que eu possa gravar de novo uma outra aula, digamos assim, mostrando mais detalhes sobre essa consulta. Então, vou dar um Enter, olha lá, ó, não foi possível realizar, verifique a sua conexão com a internet. Eu vou então deixar do jeito que está e vou religar a minha internet para ver se ele vai funcionar sem eu fechar e abrir novamente, ok? Beleza, então internet religada, eu vou voltar aqui dentro e vou apertar Enter novamente para ver se ele vai trazer os dados. Ele trouxe. Agora, o que eu quero? Eu quero que aqui embaixo apareça uma labelzinha escrito aguarde, buscando CEP, porque essa consulta ela pode ser mais ou menos demorada, dependendo de alguns fatores, né? E assim, nessa aula, eu vou criar essa label eu mesmo, usando o mouse e o teclado, tá? E as caixas de ferramenta aqui. Mas no curso do Framework, por exemplo, nós vamos criar essa label de forma automática. Então, não se esqueça, tá? Ajuda o canal a crescer, que com certeza quem vai ganhar é você, beleza? Então, vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou até pegar uma label dessa daqui que já está pronta. Seguro Ctrl, clico e arrasto. Vou apertar F4. Vou vir aqui nas propriedades, clico nesse botãozinho. Eu vou mudar a Fore Color, que é a cor do texto. Vou colocar uma cor um pouco avermelhada aqui. E o texto eu vou colocar assim, olha. Aguarde, tá? Aguarde, consultando CEP, beleza? E vou colocar aqui 3 pontinhos. Só que essa label, ela não vai aparecer. Então, vou vir aqui no Visible dela e vou determinar que ela não vai aparecer de cara na tela. Não vai aparecer por padrão. Então, quando eu abrir o formulário, que eu clicar no botão, ó, a label não vai aparecer. Mas, quando eu fazer a consulta, eu quero que ela apareça. Então, eu vou vir aqui no código do CEP, tá? E vou colocar assim, ó, antes de eu tentar fazer qualquer coisa, falo assim, olha, LBL, que eu nem dei o nome para ela, vou ter que mudar o nome dela. Selecionar ela, apertar F4. Eu vou chamar ela de LBL, aí vou colocar aviso, vou colocar LBL avisos, tá? E aqui, eu vou colocar assim, olha, LBL avisos, você vai aparecer na tela, tá? Beleza. Na hora que você concluir a pesquisa, no final aqui, ó, fora das chaves aqui, do using, antes da última chave, qualquer coisa você fecha o using clicando no sinalzinho de menos, escreve aqui fora, tá? Você coloca assim, LBL aviso, você vai sumir do mapa, ok? Vai desaparecer. Aí, vamos testar? Você vai ver que não vai funcionar ainda. Quer ver, ó? Vou vir aqui, vou fazer a pesquisa e ela não vai aparecer. Por que isso acontece? É porque o C# ele não atualiza a tela em tempo real, tá? Você precisa dizer para ele que você quer que ele dê um refresh ali na tela. E aí você pode, após a inserção da propriedade visível igual a true, você escreve assim, ó, aplicação, ponto, do events. Esse do events é exatamente o que a gente precisa para ele dar uma atualização em tempo real na tela. Então, toda vez que você quiser atualizar alguma coisa que não está aparecendo, tenta colocar esse application.doEvents abaixo daquela linha que você inseriu, e aí sim ele vai fazer com que a tela se atualize. Quer ver? Ó? Vou colocar, vai aparecer e vai sumir rápido, porque é só mesmo no intervalo da consulta do CEP. Olha lá, apareceu e sumiu. Mas se demorar um pouco mais, ela vai ficar ali até que os dados sejam consultados. Agora um detalhe, a nossa UF aqui, ó, o nosso estado, ele está vindo SP, mas eu queria que ele viesse o estado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma lista contendo o nome do estado e a sigla do estado. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui na internet, ChatGPT, e falei com ele, olha, gere para mim uma lista com os 27 estados brasileiros, ok? Brasileiros. E aí eu coloquei assim, ó, quero nesse padrão, ou nesse formato. Aí eu vim aqui e coloquei Acre, por exemplo, Acre, entre parênteses, eu coloquei a sigla do Acre, e aí dei um Enter. Aí ele gerou todos os estados com o mesmo padrão que eu mandei. Eu vim aqui, copiei tudo, entrei aqui no controle do estado, selecionei ele aqui, ó, apertei F4, venho na propriedade itens, clico nesse botãozinho para a gente poder alterar, apaguei tudo e colei aqui dentro. Show? Agora o que eu vou fazer? Quando eu jogar esse valor dentro do estado, aqui, ó, vamos voltar aqui. Quando eu jogar esse valor lá dentro do estado, eu quero fazer um loop dentro do nosso CB estado, verificando se aquele estado, no final dele, tem a sigla ali dentro. Se tiver, aí eu vou selecionar esse elemento. Show? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou fazer um for each. Vou pegar esse for each, eu vou fazer ele da seguinte maneira, ó. Como é que eu vou fazer ele? Eu vou pegar aqui, ó,
Deixa eu escrever de novo que ele acabou não... Ah lá. Seleciona a sugestão que ele me dá, aperto 2 vezes a letra Tab, ok? Aí aqui eu vou deixar do tipo var mesmo, vou deixar chamado de item mesmo, e a coleção vai ser todo o meu combo box estado, todos os itens que tiver lá dentro. Agora, se você quiser, por exemplo, ver numa message box os itens, você coloca aqui item, e aí você vai e converte para texto, dessa forma aqui, ó. Quer ver o que vai acontecer? Quando a gente executar, você vai ver o seguinte, quando eu fizer a consulta, ele vai listar para mim, ele vai mostrar numa caixa de mensagem todos os estados, olha lá o Acre, tá vendo? Agora eu tenho que verificar qual deles contém a sigla que apareceu aqui. Aí eu vou fazer utilizando uma função chamada de contains, tá? Que verifica se alguma coisa contém alguma parte de um texto. Eu vou vir aqui no Visual Studio, vou parar esse código, e agora eu vou verificar assim, olha, se dentro do itens convertido para texto, que no caso é o que eu acabei de mostrar, se contém o quê? Aí aqui eu vou colocar a sigla. Então, eu vou colocar assim, olha, se contém a sigla do Acre, por exemplo, aí eu quero fazer alguma coisa. Tá, mas eu não quero a sigla do Acre, eu quero a sigla que ele achou na consulta. Então, venho aqui, apago a sigla do Acre, coloco aqui um cifrão, tá vendo? Abre e fecha chaves aqui dentro e pego o CB estado, o texto que está dentro dele. Porque lá dentro do CB estado, por enquanto, não tem o nome do estado, tem só a sigla. Então, se conter a sigla dentro de parênteses, certo? Eu vou então mandar selecionar aquela configuração. Então, fala assim, olha, CB estado, o seu texto vai passar a ser o mesmo aqui do item.toString. Ou seja, no caso, a conversão do item que ele achou ali dentro do combo box. E aqui, assim que ele encontrar, eu não preciso continuar descendo até os 27 estados brasileiros, não. Eu posso pegar e parar esse laço de repetição. Então, aqui eu entro o código chamado de break, que significa parar. Então, olha só, tá vendo a importância de você conhecer os comandos? Veja que o for each, eu já usei ele em diversas situações e eu vou continuar usando. Vai ter situação que eu vou usar ele para X coisa, vai ter situação que eu vou usar outra. Mas você percebe que ele tem uma similaridade? Sempre você vai usar ele para percorrer vários itens de uma determinada coleção. Pode ser todas as linhas de um Data Grid View, pode ser todas as linhas de um Combo Box, todas as colunas de um Data Grid View, todas as linhas de um Data Table, pode ser uma série de coisas. Show? Desse modo agora, quando a gente executar e então realizarmos aqui a nossa consulta, ele vai de forma automática andar todos os estados aqui, achou aquele que contém a sigla correspondente, ele para de procurar e joga o estado aqui dentro. Então, é dessa forma que você pode fazer aí a consulta do CEP utilizando o C#. É lógico, tem outras maneiras de fazer? Deve ter, mas essa foi a maneira que eu consegui achar para poder te explicar passo a passo cada coisa, porque eu acho que o mais importante acima de tudo é você compreender o que você está fazendo e não simplesmente copiar e colar. Show? Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça, chegou até aqui? Deixe um comentário para eu saber quem são os alunos que estão mais ativos nas aulas. Deixa a aula rolando de novo aí, enquanto você toma um café aí. Dá uma força no crescimento do canal, porque quanto mais o canal crescer, mais aulas eu vou disponibilizar e com certeza quem ganha é você. Show? Esperando você então na próxima aula. Qualquer dúvida, comenta aí.